Olá, pessoal. Esse é seu canal da psicologia, tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero contar um pedaço da minha vida, da minha história com essas criaturas narcisistas. Eu acho que eu já citei aqui no canal algumas vezes que narcisistas de todas as espécies em diferentes esferas passaram pela minha vida. Então eu vou contar para vocês qual foi a primeira pessoa narcisista que eu identifiquei na minha vida. Acredito que tenha sido realmente a primeira. E a partir dela, eu fui começando a comparar os outros padrões que eu enfrentava na minha vida, de amizade, de trabalho, enfim. Essa pessoa, primeiro eu tenho que dizer, meus pais não são narcisistas, eu não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso, mas graças a Deus, meus pais não são narcisistas e aqui vai a minha solidariedade, principalmente para você que é filho, filha de narcisista, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil porque você tem toda uma cultura, você tem toda uma sociedade que diz que toda mãe é boa, que todo pai deveria ser bom. Acho que com o pai a aceitação é até um pouco maior, mas ter uma mãe narcisista é realmente muito pesado. Não que as outras situações não sejam, mas é isso. Então, assim, meus pais não são narcisistas, graças a Deus. São pessoas comuns, como eu, como você, que tem defeitos, qualidades, mas que me ensinaram muito e eles têm mais qualidades do que defeitos, graças a Deus. Então, assim, essa primeira pessoa narcisista que passou na minha vida foi uma mulher, uma senhora, né? E eu vou respeitosamente chamá-la de senhora, mas ela não merece. E isso foi quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. E naquela época eu era, obviamente, uma adolescente cheia dos meus conflitos. Sempre fui tranquila, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente conhece como adolescência. Não fazia nada assim, nossa, muito errado, extraordinário. Mas eu tinha os meus conflitos. E eu tinha dois complexos seríssimos naquela época. Eu tinha complexo de pobreza e tinha complexo de feiura. Mas complexo pesado, pesado. Não era gracinha de adolescente, não. Era um complexo muito pesado, quase incapacitante. No sentido de que, assim, eu me achava tão feia, mas tão horrorosa, tão horrorosa. E eu era gordinha. E eu não conseguia ir na padaria. Se minha mãe pedisse assim, olha, vai ali comprar sei lá o que, vai no mercado comprar alguma... Eu não ia. Eu passava, acho que uns 30, 40 dias sem pisar o pé fora de casa. Eu realmente só ia para a escola, eu amava estudar. Eu ia para a escola e voltava, porque eu ia de uniforme. Então eu tinha uma roupa ali padronizada para ir, eu não me sentia tão diferente das outras adolescentes, das outras crianças, vamos dizer assim. Mas quando eu precisava ir à rua para fazer qualquer outra coisa, eu tinha muita vergonha, me achava muito feia. Então, quando eu passava e alguém me olhava, eu pensava, ai, meu Deus do céu, a pessoa deve estar me achando a coisa mais horrorosa do mundo. Então, eu andava pela rua com as lágrimas descendo, escorrendo no rosto. E chegou uma época, por exemplo, que quando eu via um carro, eu tinha vontade de me jogar na frente do carro, porque o meu pensamento era, eu já contei isso no Instagram, o meu pensamento era, uma menina tão feia como eu não merece viver. Não merece, a minha presença estraga o dia das pessoas. Era esse meu pensamento, meu sentimento. E aí eu tinha um contexto familiar que não ajudava muito, mas reforço, meus pais não eram narcisistas. Mas a gente tinha umas questões lá para serem resolvidas. Enfim, então, num dado momento da minha vida, eu com meus 15 anos, essa mulher, essa senhora, entra na minha vida e na minha vida familiar. E aparentemente ela me adora, ela vai com a minha cara, ela me elogia, ela diz que eu sou bonita e que eu sou uma ótima filha e que eu sou muito trabalhadora e etc, e etc. E ela chega me elogiando como não era comum. Eu não ouvia muitos elogios. Eu fui uma criança, uma adolescente que me destacava muito na escola, mas eu não tinha essa validação dentro de casa. Então, eu não sei, acredito que essa senhora narcisista percebeu isso e ela me elogiava, aparentemente gostava de mim, me bajulava, inclusive, mas ela fazia umas coisas muito estranhas que todo narcisista faz. Então, hoje eu sei disso, né?
Então, eram uns elogios muito estranhos. Ela me colocava nas alturas e, ao mesmo tempo, ela reforçava o meu complexo de pobreza. Exemplo, ela insinuava que eu não era digna de andar com determinadas pessoas da parentela dela. Por quê? Porque ela se julgava a pessoa mais rica do bairro. E não era de jeito nenhum, longe disso. Então, em comparação a ela, realmente a minha condição financeira estava muito aquém, muito aquém. Então, ao mesmo tempo que ela me abraçava, me fazia sentir inteligente, importante, bonita e tudo mais, sempre que nós estávamos sozinhas, elas jogavam umas conversas para mim que me davam a entender que eu não era digna de estar ali visitando a casa dela, de que eu estava sendo privilegiada de ter contato com todo aquele luxo, não sei que luxo, só existia na cabeça dela, com todo aquele luxo, e que não era muito legal os parentes dela estarem se relacionando com uma pessoa como eu. E eu ficava me perguntando, como eu? Como? Eu queria entender do que ela estava falando, porque até então, com relação à minha vida, assim, a minha moral, a minha forma de agir, não tinha nada contra mim. Pelo contrário, eu era uma adolescente abobalhada até para a época. E ao mesmo tempo que ela me exaltava, ela me colocava abaixo do chão. Uma coisa que ela fazia também, como eu disse, eu tinha 15 anos. Na época, quando tinha algum evento na casa dela, ela chegava perto de mim, na frente de várias pessoas, passava a mão na minha barriga e falava assim, quando é que vai sair um bebê daí? E eu ficava pensando, gente, essa mulher é maluca, como assim sair um bebê daí? Como eu disse, eu era uma adolescente bem ultrapassada para os tempos de hoje, né? Era bem tranquila, bem na minha, não era de balada, não era de noitada. Meus pais sabiam para onde eu ia, estudava, era toda certinha, e eu não entendia aquela fala dela, sempre com essa história, passando a mão na minha barriga, quando que vai sair um bebê daí? Eu ficava constrangida, gente, não tô entendendo de onde que essa pessoa tá tirando isso. Hoje eu sei. E depois eu fui entender. Essa pessoa criou uma difamação, uma rede de difamação pelas minhas costas. Ela falava o diabo a meu respeito, pura projeção. Acredito que a adolescente devassa que ela deve ter sido, ela projetou em mim, ou ela ficava com muita raiva por eu não estar naquela pegada que ela tinha vivido. E ela queria que eu fosse essa pessoa. E provavelmente por eu não ser, ela ficava muito indignada. Então ela criou várias difamações dentro da família dela, a meu respeito. As pessoas, quando me encontravam na rua, esses familiares dela, ou quando me encontravam em algum evento em comum, eu me sentia uma atração de circo, porque sabe quando você sente que tá todo mundo falando mal de você pelas suas costas, e você até olha pra sua roupa e pergunta, ué, será que eu tô suja? Será que a minha roupa tá rasgada? Eu sentia isso no ar. Todo local onde eu encontrava algum parente dessa pessoa, eu era olhada como atração de circo. As pessoas me olhavam de cima a baixo. Se elas estivessem com mais alguém, elas cochichavam. E nos eventos sociais, a mesma coisa. E eu sempre naquele pensamento assim de, o que eu fiz pra ela? Porque era um troço duvidoso. Ela me elogiava e, ao mesmo tempo, ela me difamava pelas costas e ela jogava piadas que feriam justamente a minha fragilidade. Como eu disse, eu tinha um complexo, né? Então, eu não conseguia compreender exatamente que tratamento era aquele. E aí, eu fiquei mais ou menos uns 20 anos tentando conquistar essa mulher. Tentando conquistá-la não no sentido afetivo, tentando conquistá-la como pessoa. Eu me importava com a opinião dela. A opinião dela era importante para mim, porque eu tinha ligações com pessoas da intimidade dela, da família dela. Então, por tabela, eu queria agradá-la, eu queria ter um bom relacionamento com ela, mas ela não facilitava, porque pelas minhas costas, ela me detonava, ela me depreciava, ela arrasava com a minha imagem para a família toda dela, inclusive para essas pessoas com quem eu me relacionava bem. Só que eu não sabia. Então eu passei, sei lá, 15, 20 anos tentando conquistar essa mulher ou achando que eu estava no caminho certo e eu não entendia por que
que quando eu estava em algum ambiente com ela, todo mundo me olhava torto. Por que que as pessoas da família pareciam me odiar? E eu pensava, gente, eu nunca fiz nada para esse povo. Essa senhora fez muitas triangulações. Ela fez sabotagem financeira, que afetavam a minha vida e a vida das outras pessoas que estavam ligadas a ela. Ela jogou essas pessoas contra mim. E ela não tinha acesso a mim diretamente para me jogar contra essas pessoas, mas ela jogava essas pessoas contra mim. A energia dessa pessoa era tão pesada, mas tão pesada, que quando eu estava dentro de casa, reunida com essas pessoas que são parentes dela, e ela ligava para dar algum aviso ou pedir alguma informação para algum deles, automaticamente a gente já começava a brigar ali, já tinha algum pé de briga, a gente não sabe nem porquê, a gente não consegue nem entender a origem disso, mas ela tinha esse poder. Ela falava alguma coisa que deixava a pessoa irritada no telefone, a pessoa respondia alguém ali agressivamente, enfim. O caos estava instaurado. Até uma ligação que ela fazia era capaz de destruir a harmonia ali daquele contexto. Ela fez todo tipo de sabotagem que vocês possam imaginar. Eu tive uma ocasião extremamente importante na minha vida, foi um rito de passagem muito importante que deveria ser inesquecível. E adivinha quem foi o centro das atenções? Vamos dizer que assim, todos os holofotes seriam para mim naquele dia. Foi um momento muito desejado, foi um momento muito planejado. E no dia, para a pessoa que dizia que me amava, que eu era querida, que eu era aceita e me elogiava e me bajulava, nesse dia ela parecia que estava com o diabo nos coros. Ela nem olhou para minha cara. Ela me ignorou solenemente. O evento era meu, era para mim. Ela não olhou para mim. Ela me ignorou. Ela me tratou gelidamente e ela se tornou ali o centro das atenções. Ela fazia de um jeito que as pessoas mal conseguiam enxergar qual era o motivo daquela festa. O motivo se tornou ela. Ela roubou os louros para ela. E mais, o momento foi registrado. Tiramos foto. Ela se colocou como a pessoa responsável por cuidar dessa parte. E eu não tinha recurso naquela época para dizer não, porque eu era uma adolescente, avoada, sem juízo, sem maturidade, sem orientação e complexada, né? Com aquela deficiência que você já imagina. Então eu não tive como dizer não. E aí foi a coroação, foi a cereja do bolo. Ela providenciou a questão das fotos, ela fez o álbum, ela contratou a pessoa que tiraria as fotos, ela escolheu as fotos e nesse momento tão especial, a minha família, meu pai e minha mãe foram cortados dessas fotos. No álbum tinha cachorro, tinha papagaio, tinha vizinho, tinha o leiteiro, o padeiro, o mendigo que estivesse passando na rua e desse oi, ela chamaria para aquele evento e colocaria no álbum. Mas meu pai e minha mãe não apareciam em lugar nenhum. E eu me lembro de eu pegar esse álbum e eu nunca me senti tão infeliz, eu nunca me senti tão triste como naquele dia. Eu peguei aquele álbum e eu falei, meu Deus, o que é isso? Que humilhação, que humilhação. Sabe? Pensa num álbum que a pessoa pega os seus piores ângulos, no álbum que a pessoa filma ou fotografa as piores coisas do evento. Foi isso que ela fez, de caso pensado. E não bastasse, ainda cortou as pessoas mais importantes para mim naquele lugar, que seriam os meus pais. Meus pais não faziam parte da foto. Tinha todo mundo, gente que eu nunca vi na minha vida. O evento era meu, era para mim. E ela fez isso. Foi a coroação. Então, não tente consertar pessoas narcisistas, não ache que o seu amor, seu bom coração vai amolecer. Se eu amar, se eu for bondoso, essa pessoa vai se comover e vai me tratar melhor. Não vai. Ela vai se aproveitar de você porque essa é a essência dela. Eu ficava tentando estratégias para tentar uma conciliação. E era uma coisa muito estranha, porque ela nunca falou nada abertamente para mim. Eu nunca falei, nunca tive uma conversa também com ela, mas eu sempre senti
um peso no ar. Quando eu chegava num ambiente em que ela estava, havia um peso. E quando eu e ela estávamos sozinhas em algum lugar, ela sempre falava algo depreciativo misturado com um elogio. Então, havia uma confusão. E dentro de mim, a minha vontade era, ao mesmo tempo que eu queria conciliar, eu não me sentia bem próxima dessa pessoa. Então, eu fui me afastando, me afastando, me afastando. E quanto mais eu me afastava, mais ela me difamava. Mais ela me difamava. De coisas horríveis que eu nunca imaginei fazer. E eu nem sabia que eu levava a essa fama. Eu fui descobrir numa última tentativa. Eu já tinha desistido de tentar me entender com essa pessoa. E aí, o que aconteceu? Eu precisei dar suporte para esses parentes dela numa determinada situação. E eu pensei, já sabendo sobre narcisismo, já entendendo essas coisas todas, eu falei, eu vou até a casa dessa criatura e vou fazer pedra cinza só para dar suporte a outra pessoa aqui que merece o meu respeito, merece o meu auxílio. E eu fui, de coração aberto, né, pedra cinza e tal, conhecendo todo o transtorno como eu conheço, mas não sei porquê, numa ingenuidade, numa tolice até infantil de achar que ia dar alguma coisa certa naquele lugar. E não deu. Porque uma das pessoas, parentes dela, bebeu um pouquinho, para não dizer muito, a mais, sentou comigo e me contou absolutamente tudo que eu já desconfiava por quase 20 anos que ela falava de mim. A pessoa confirmou para mim com todas as riquezas de detalhes, desde os meus 15 anos até quando essa situação se encerrou. E aí eu não tive estômago. Eu falei, não, agora eu tô livre. Eu já sabia, mas agora os meus olhos viram e os meus ouvidos ouviram. Eu não conheço essa pessoa, parente dela, tô conhecendo agora, e a pessoa sabe de coisas que nunca aconteceram, mas que tem misturas de verdade que ela não tinha como ter essa informação. A pessoa me contou absolutamente tudo que ela falava, o jeito que ela falava, o que ela pensava de mim, o que essa senhora narcisista pensava de mim. E eu tinha que pernoitar na casa dessa criatura. E eu simplesmente não consegui dormir. Não tinha como voltar para casa, porque era uma viagem longa, inclusive, já era tarde da noite. E eu passei a noite em claro, assim, desesperada, e eu fiz um acordo comigo. Eu falei, essa é a última vez que eu piso meus pés na casa dessa criatura. Não tem condição. Nem pedra cinza eu consigo fazer. Eu não fui por mim, eu fui para dar suporte a alguém que merecia o suporte. E numa ingenuidade, infantil até. Vergonhoso falar isso, né? Uma pessoa que lida com isso, que fala de narcisismo o dia inteiro. Mas eu não sei porquê, a gente cria uma ilusão. Eu pensei, não vai ser tão ruim assim, eu vou fazer pedra cinza. Eu não esperava por isso. Eu não esperava que todas as minhas suspeitas de quase 20 anos se confirmariam naquele dia. Com riqueza de detalhes, todas as difamações que ela fez a meu respeito vieram à tona naquela noite. E foi libertador, de alguma forma, porque eu me permiti, eu me autorizei a nunca mais olhar para ela com um pingo de dó ou de misericórdia. Ela realmente hoje não é nada, é totalmente indiferente para mim. Eu não quero, eu não vou conviver com essa pessoa e pretendo não pisar os meus pés na casa dela nunca mais. Nunca mais, nem mesmo para dar suporte a essa pessoa ou essas pessoas que mereçam. E essas pessoas já sabem, entenderam os meus motivos e inclusive despertaram para o fato dela ser uma narcisista encoberta e perversa. Esse foi um pedacinho da minha história com narcisistas.